Alô pessoal, aqui é novamente Douglas do blog Carabinas de Pressão e um inscrito me perguntou qual carabina deveria escolher, 4,5 ou 5,5. Eu disse que faria um vídeo por ser um assunto que envolve alguns detalhes, tá bom? Merecia um vídeo também o canal falando a respeito disso. Então, por exemplo, caça, onde a legislação permite. Você tem que saber primeiro o propósito. É recomendado que seja 5.5, tá certo? Quais são as vantagens da 5.5? Maior energia, tá certo? Aí você pode pensar, tem uma 4,5 de 20 joules e tem uma 5.5 de 20 joules. Mas 20 joules com 1 grama não é a mesma coisa de 20 joules com meia grama. A 5.5 vai ter maior impacto, tá? A longa distância, o que é que vai acontecer? O chumbo mais pesado vai conservar mais energia. A nível de exemplo, um disparo feito a, por exemplo, 15 metros, ele chegaria com a 5.5 praticamente com a mesma energia que na boca do cano, tá? Já a 4,5, essa energia tende a cair mais rapidamente. Porém, a vantagem da 4,5, tá certo? É que a longa distância, né, como o chumbo é menos pesado, então a trajetória dele de queda vai ser menor do que o 5.5. Porém, por ser um chumbo mais leve, ele pode sofrer mais com a ação do vento. Então são muitas variáveis, tá certo? Eu diria o seguinte, no meu caso, eu prefiro a 4.5. Eu digo a você que não há nada que a 5.5 faça que a 4.5 não faça, tá certo? Elas fazem a mesma coisa, tá bom? Não há nada que uma faz que a outra não pode fazer. A 4,5, por exemplo, as Springers, é melhor para armar, porque precisa de uma carga menor de gás RAM para você obter o máximo de rendimento dela. Já a 5.5, no caso de um Springer, você vai ter que botar um gás RAM muito mais pesado. Se você não for usar a arma só para a caça, por exemplo, você não vai conseguir se divertir bem com ela. Você vai cansar rapidamente, tá? Já com a 4,5 é bem mais fácil. Um GR menor já dá o máximo de rendimento dela, tá? E as PCPs? As PCPs também têm suas vantagens e desvantagens. A vantagem é a elevadíssima potência que uma PCP pode ter. Porém, você tem que levar em conta, se você for sair com ela, você vai ter que carregar certos materiais, vai ter que carregar bomba, tá certo? Isso demanda espaço, tá? Não é muito logístico, digamos assim. E se você quiser utilizar, por exemplo, um cilindro, ou, por exemplo, um compressor, ele não vai dar o mesmo rendimento de que a bomba manual. Se você quer potência, é a bomba manual, tá certo? Ele não vai fazer a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, tá bom? Então tudo tem a sua vantagem e desvantagem. A 4,5 geralmente é mais penetrante. Eu digo geralmente porque se você tiver uma 5.5, por exemplo, uma PCP de alta potência, ela vai fazer mais, com certeza. Não tem perigo. A PCP vai perfurar muito mais do que a 4.5, uma 5.5. Agora vamos dizer um Springer no mesmo nível, a 4,5 vai ser mais perfurante, tá? Por questões de balísticas, de projétil, tá? De velocidade, enfim. Então, basicamente, vocês têm que levar em conta para que eu quero. Se for só para diversão, é melhor um GR mais baixo, para você não ficar cansando, basculando o cano o tempo todo. Tá? Você não vai conseguir se divertir. No meu caso, eu consigo ter conforto com o GR até 45. Passou daí, eu não posso passar o dia mais com ela me divertindo. Tá? É mais para alguns usos específicos. Tá certo? Porque senão vai cansar. Não adianta, varia de pessoa para pessoa, tá? Mas no meu caso, 45 é o máximo para eu ter conforto e passar o dia me divertindo com ela. Ok? Então, basicamente é isso, tá? De 5.5 para 4.5. 4,5 mais velocidade, geralmente mais poder perfurante. 5,5 mais impacto, tá? Você se preocuparia menos, digamos assim, com o Killzone, de pegar exatamente no Killzone. Ela faria um estrago maior e danificaria mais, tá? Mas a 4,5 também faz a mesma coisa. Você tem chumbos expansivos, tem chumbo de 1 grama, tá? Se sua arma for potente e conseguir atirar com 1 grama, você pode usar chumbo de 1 grama.
Por exemplo, tem chumbos da Gamo, como o Redfire, que ele é expansivo. E ele ainda muda a trajetória quando bate no alvo. Por exemplo, onde permitisse a legislação para fazer um abate, uma caça, né, o chumbo ele perfuraria, mudaria a trajetória, danificando mais órgãos e expandiria. Tá? Então a 4,5 faz a mesma coisa. Isso você não tem que se preocupar. Outras coisas a se levar em conta é o peso. Se você vai ficar andando com ela o dia todo, você vai precisar de uma arma mais leve, tá? Para não ficar tão incomodado de ficar para cima e para baixo com aquilo ali. Tá? Então leve em consideração o peso. Que tipo de chumbo você gostaria de usar? Quem escolhe o chumbo geralmente é a arma. Digo geralmente, sabe por quê? Porque o que ocorre? Quando um determinado modelo ela se dá bem com chumbo, geralmente, nem sempre, as outras também têm essa tendência a se dar com aquele chumbo. Queria usar um chumbo mais perfurante, você já sabe mais ou menos quais são aquelas armas que geralmente se dão bem com aquele chumbo perfurante. Acontece, tá? Eu sei que cada arma é uma história, mas geralmente isso acontece também, ok? Tem outras armas que só vai se dar bem, geralmente só se dão bem com o chumbo cabeça chata e você não quer usar. Tá? Então você pode ver isso. Tem armas, por exemplo, que não tem problema com quase nenhum chumbo. O que você colocar lá dentro ela cospe. E tem precisão, sabe? Porque é muito bem trabalhado. Então é isso. Tem que levar em consideração o peso, tem que levar em consideração o propósito. Se você vai usar só para alguma coisa específica para depois não se arrepender, quer usar para outra coisa e não consegue porque vai se cansar, não vai dar para ficar passando o dia brincando com latinhos ou com outras coisas. Tá certo? Mas, respondendo à pergunta, não há nada que uma faça que a outra não faça. Porém, cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, que são esses pontos que eu falei no início, que são aqueles, como é que eu posso dizer, assim mais gritante, né? Que é mais perceptível, que dá aquela tendência, a diferença mais percebida entre uma e outra. Tá bom, pessoal? Mas é isso, tá ok? Vá de 4,5, vá de 5,5, escolha bem, preste bem atenção no seu propósito, tá? Para que não haja arrependimentos futuros. Veja também se é nacional, se é importada, se vai ter peça para manutenção, ou vai ser difícil arrumar peças, aí vai ter que mandar fazer peça, você vai ter que mesmo projetar sua peça, tá? Também tem que levar isso em conta, né? Se a arma tem peça no mercado. Tá certo? Se é de fácil reposição, se ela é de fácil manuseio, se você vai conseguir trabalhar com ela e fazer manutenção de forma simples ou vai ser muito complexo, tá certo? Então, se for de mola, não se preocupe, você se acostuma com a mola. É mais difícil. A mola, ela dá um tranco lateral. Ela dá o tranco também para trás, mas o que faz você errar o tiro mais é o lateral, tá certo? Porque quando a mola ela volta, né? Então ela tende a fazer esse movimento. Há projéteis, como é o caso da Jade, que ela tem um guia no pistão, um guia interno, tá? Que ajuda nisso. Mas mesmo assim você sente, aquele tranco que você sente na mola não é nem para trás, tá? Porque o Gas Ram também dá tranco. Eu já fiz esse teste no canal, deu metade do tranco, com o pistão aliviado, deu metade do tranco, mas dá, mas você já não sente. Porque o da mola, ela faz muita vibração, e você sente realmente aquela diferença, mas você domina. Eu já fiz esse teste no canal. Depois, assim de mostrar o tranco, botei lá a tampinha lá 15 metros, atirei e pegou. Corre os riscos de você perder tiro por causa desse tranco, mas se você dominar a arma, você acerta do mesmo jeito, tá ok? O Gas Ram já é um pouco melhor nessa questão, você não vai ter esse tranco, tá? Esse tranco pesado, ok? O pistão aliviado ajuda bastante também nisso. Você tem que trabalhar o gatilho, se for um gatilho duro, você tem que modificar a regulagem, trocar algumas molas. Talvez só trocando parafuso resolva, que geralmente as CB6 vêm com parafuso muito pequeno, se você botar um pouquinho maior, você regula mais. O parafuso que dá aí, geralmente nas CB6, são aquele de tomada, tá? Se precisar, você corta ele um pouquinho, bota o parafuso maior, você regula melhor o gatilho. Se ainda ficar duro, vai ter que trabalhar a mola. Então também isso conta na precisão, tá? O gatilho é essencial na precisão. Tem que ver quais modificações você precisa fazer. Você pode pesquisar sobre as armas que você quer na internet, né? Ver quais são os defeitos dela, se você vai resolver com facilidade, mas também outra questão, gatilho, tá certo?
além do tranco, de mola você consegue dominar. Com o GR é bom. As PCPs são boas, leve em consideração o trabalho que você vai ter com a PCP, tá? O trabalho de enchimento, tá? Que é um trabalho pesado. O material que você vai ter que transportar junto com a arma, leve tudo isso em consideração, tá ok? Mas é isso aí. Então, boa sorte aí na escolha.